É o sexto. Fala, meus nobres, graça e paz. Deus abençoe sua vida. Eu aqui mais uma vez, Júnior Alberto, na sexta edição. Vou colocar aqui, sexta edição do podcast da Igreja Batista Renovada El Shaddai Ibris. Deus abençoe sua vida. Nós estamos com o nosso convidado especial aqui, Samuel Caires, é? Isso aí, Samuel Caires. Samuel Caires. Sam, seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Obrigado, Junão. Uma oportunidade grande, uma satisfação enorme estar aqui com vocês nesse podcast, que já passaram várias pessoas que tanto me inspiram, né? E, cara, tô honrado de estar aqui com vocês. Amém, velho. A honra é toda nossa. É um privilégio mesmo. Mas, ô Sam, quebrando um pouco o protocolo, mas e aí, deu pra tirar umas fotinhas com o Nicolas ou não? Cara, foi... pra quem não sabe, nós estávamos em Brasília recentemente e foi um momento muito bacana, momento muito ímpar, e a gente vai conversar aqui ao longo do nosso podcast, mas vale a pena você seguir o direcionamento de Deus, abrir mão das suas vontades e viver aquilo que Deus quer de fato para a sua vida. Vale a pena ser instrumento, porque às vezes Deus abre portas que a gente jamais imaginaria que Ele abriria, né? Às vezes a gente se questiona assim, temos condições, como vai ser, mas se Deus nos enviou, Ele é maior para nos ensinar e também para nos mostrar que vale a pena ser fiel e confiar nele, cara. Amém, cara, amém. Então, Sam, já dando início, eu queria que você contasse um pouquinho sua história de conversão, para ir no meio do podcast e a gente ir desenvolvendo. Se for surgindo alguma coisa, a gente vai conversando. Mas como que foi? Você veio de um berço evangélico? Você não veio de um berço evangélico? Como que foi? Cara, para quem não sabe, como o Júnior falou, meu nome é Samuel e eu sou filho da irmã Cida, né? Nossa diaconisa aqui no Ministério Ibres, e também do irmão Cláudio, que também é diácono. E além disso, minha irmã Maria Clara, meu cunhado é o pastor Wellington. Isso. Então sempre eu estive inserido, né? Eu nasci num berço cristão. Assim, quando eu nasci, minha mãe já tinha convertido, minha irmã já estava na igreja, meu pai ainda estava em processo de conversão, né? Então eu sempre estive inserido na igreja. Eu falo que eu saí do hospital, acho que eu fui primeiro para a igreja. Mas, Júnior, eu sempre falo isso muito com os jovens. Não é o fato que eu nasci dentro do berço evangélico que eu sempre fui convertido, sabe? Eu sou muito grato aos meus pais pela base que eles me deram enquanto cristão, dos meus princípios e valores. Mas você sabe que às vezes a gente é mais levado pelaquela questão da rotina, né, de estar dentro da igreja, do que de fato ser convertido, sabe? De ter posicionamento para além das quatro paredes da igreja. Então, assim, eu sempre tive inserido dentro da igreja, mas mesmo assim, eu me batizando aos 12 anos, eu me batizei, lembra como se fosse hoje, dia 20 de dezembro de 2015. Meus pais não queriam que eu batizasse naquele momento, porque era muito precoce, eles falavam que era muito precoce. Tinha quantos anos? Eu tinha 12, tinha acabado de completar 12 anos. Eu batizei com 14 anos. Então, e minha mãe falava assim, não batiza não, você tá muito novo ainda e tudo mais. Mesmo eu batizando ali, eu ainda não tinha aquela questão de ter uma postura mesmo, sabe? Sim. Eu acho que eu era levado muito para a questão da rotina, de estar ali inserido, porque como eu estava participando dos ministérios, para eu estar participando mais efetivamente, eu tinha que ter sido batizado e todas aquelas questões. Mas não foi a partir de eu ter nascido num lar evangélico, não foi a partir do momento de eu ter me batizado que eu tive aquela postura de fato, sabe? De ser um cristão. Realmente isso é muito engraçado, porque quando eu tive um discernimento que eu não era um convencido, mas sim um convertido, porque acontece isso no meio cristão. Muitas pessoas elas acham que elas são convertidas, mas na verdade elas estão sendo convencidas por elas mesmas que acham que estão convertidas. Mas eu acho que... Nossa, Ana ela é muito boa com data, eu sou muito ruim com data. Isso é coisa... É comum dos homens, né? Isso é muito ruim de data. Mas eu acho que foi ali... Eu cheguei aqui em 2016, mas eu acho que foi em 2017. Realmente eu falei assim, cara, converti. Olha que eu já era batizado. Eu vim de um ministério. Eu vim em 2017 para Batista, mas eu vim de outro, e lá eu exercia função no louvor, lá eu exercia função com crianças, com jovens, mas aquela convicção que você fala assim, cara, realmente converti. Sim. Entendi o amor de Cristo.
entendi meu posicionamento. A grande questão é nós pegarmos a nossa cruz, carregarmos ela, Exatamente. mortificarmos a carne, sensibilizarmos o espírito e entender o que é a caminhada cristã. Verdade, cara. E as pessoas, quando olham de fora, acham que a gente sempre tá ali enquadradinho, tudo bonitinho, né? Apesar da gente sempre ter estado aqui, né, nesse ambiente da igreja. Mas mesmo a gente sempre estando inserido aqui, a gente tem muita questão assim de cicatriz que a gente carrega ao longo do tempo, né? Até a gente chegar ali de fato de ser um convertido e não somente um convencido, como você falou. Maturidade, né? Isso, a maturidade. Também levamos em consideração que muitas pessoas, elas taxam os cristãos como aquele cara que é infeliz. Sim, exatamente. Né? Que a vida ela não é tão boa, ela não é tão feliz, mas, cara, cristão come churrasco, cristão joga bola, joga peteca. Cara, e é um argumento que as pessoas do mundo têm utilizado cada vez mais para convencer os jovens e adolescentes que estão aqui dentro da igreja. Uhum. A gente sempre fala isso e o Ministério Ibrés está caminhando para fazer um trabalho melhor com os adolescentes, que é o que a gente sempre sentiu a ausência, Isso. que é um momento que existe um maior nível assim das pessoas se desviarem, sabe, de estar ali no ministério. Eles são muito convencidos pelo mundo, que a alegria mesmo é estar ali você bebendo, você tá curtindo festas, enquanto, cara, a gente sabe que quando a gente entende de fato o evangelho, a gente tem uma maturidade para entender que nós somos livres, né? A gente tem uma liberdade, porque nós não somos dominados pelas coisas da carne, assim como o apóstolo Paulo sempre fala, né? Tudo me é lícito, mas tem coisas que não me convêm. Mas quando a pessoa tá ali no mundo, ela acha que tudo é lícito para ela, e ela não sabe discernir aquilo que convém ou não, ou seja, ela tá sendo escrava das próprias vontades dela. Isso, realmente. Então, quando nós entendemos isso, a gente começa a se posicionar com a vontade de Cristo. A gente, se eu não salvo me engano, acho que é Salmo 115, que vem falar que tudo aquilo que nós contemplamos, que nós adoramos, nós vamos nos tornar como aquilo. Se nós adoramos das citações que lá fala, se nós adoramos a um Deus que não fala, que não enxerga, que não anda, que não ouve, nós nos tornaremos aquilo que nós adoramos. Então, quando nós adoramos aquilo, nós nos tornamos um pouco mais parecido com Cristo. Então a gente começa a se abster das nossas vontades e entender uma vida de santidade. É isso mesmo. E eu parto do seguinte sentido, que não há como nós sermos convertidos se nós não somos posicionados. Eu acho que muito o fato de eu ter tomado uma postura, sabe, de fato de ser uma pessoa convertida, foi a partir do momento que eu comecei a me posicionar. Posicionar de fato dos meus princípios e valores cristãos, sabe? Defender a minha fé. Acho que é parte muito disso. Quando o pastor Ulisses ele fala, se nós somos incendiados por esse amor de Cristo, a gente entende esse amor, a gente fala do amor dele. Véio. Exatamente. A gente se posiciona de acordo com os princípios cristãos. A gente entende a grande comissão, prega o evangelho, ora pelas pessoas e levamos aquelas pessoas que a palavra de Deus vem falar que estão com sede, que estão com fome, a palavra de Cristo. Exatamente. E assim, nesses últimos dias, o que eu mais tenho falado para jovens nas oportunidades que eu tenho, né, nas igrejas, nos momentos que eu compartilho a palavra, é exatamente essa questão de nós termos essa sede, essa fome, de nós externalizarmos a presença do Espírito Santo, a presença de Cristo nas nossas vidas. Muito mais além, né, de nós dizermos, né, que nós somos cristãos, mas nós transparecermos isso, porque eu levo muito comigo uma frase clichê que às vezes a única Bíblia que a pessoa vai ler na vida dela vai ser as nossas vidas. Verdade. Então, assim, a igreja, por muito tempo, ela se tornou inerte de compreender que o evangelho, que a vida de um cristão se resume às 4 paredes. E você cumprir o ID, que é o nosso mandamento que Cristo, né, nos deixa, nos exorta, vai muito mais além de nós fazermos evangelismo, de nós nos mobilizarmos. Mas assim, no nosso dia a dia, nós temos que compreender que nós temos um poder de influência muito grande para levar o evangelho para as outras pessoas através da postura que nós temos de vida. Verdade. Quando nós falamos da questão da postura, nós vamos falar um pouco sobre o vocacional,
né, esse chamado vocacional seu que te trouxe para esse âmbito da política, mas o que te levou realmente a se posicionar? Por exemplo, eu vejo um posicionamento muito forte seu nas redes sociais. O que te levou? Foi realmente essa sede para tomar uma posição ali de como cristão e falar de Cristo? Cara, ó, eu falo que eu ter uma postura de convertido foi a partir de eu entender a necessidade de eu me posicionar. Como qualquer jovem adolescente, nós sabemos que a sala de aula ela é bombardeada, né, por muitos professores que usam daquilo para tentar desvirtuar todos os nossos princípios e valores cristãos. Infelizmente, né, os professores deveriam... Eu não vou falar isso como uma regra, que todos os professores são assim, porque existem excelentes professores, mas existem muitos professores que usam da sala de aula como instrumento para tentar fazer uma lavagem cerebral, sabe? Com muitos jovens. E às vezes os jovens não têm uma base ali muito bem estruturada com a família e acabam se deixando levar por aquilo. E eu percebia muito isso na sala de aula, que eu me sentia incomodado ao ver a minha fé sendo confrontada, os meus princípios sendo confrontados, e também ao ver colegas que não tinham uma base muito bem ali fincada, sendo levado por aqueles argumentos, sabe, dos professores. Então eu sentia aquele desejo, cara, ardendo dentro de mim, de muitas das vezes levantar minha mão e falar assim: professor, eu discordo disso, por isso, por aquilo. Não somente para debater com o professor, mas sim para ser uma segunda opção de pensamento para os meus colegas. Porque existia só um monopólio ali, só uma ideia sendo colocada na mente deles, mas muitas das vezes não existia um contraponto para eles pensarem: ó, o professor falou isso, mas existe isso aqui também. E eu acho muito engraçado, por quê? Porque minha mãe sempre falava comigo: ó, você não pode debater com o professor. O professor, ele é o dono da verdade. Tem razão. Ele tem razão. Quem é você? Quem você acha que é isso? Mas eu creio que Deus ele tem levantado uma geração para ser, sabe, alcançar lugares que muitas das vezes a gente não imaginaria que nós iríamos alcançar, como por exemplo a sala de aula, sabe? E eu acredito que essa minha vocação para eu me inserir, ter essa força de me inserir politicamente, me posicionar politicamente, vem muito por conta disso. E eu parto do princípio que não existe essa separação. A igreja, ela ficou muito tempo, repito mais uma vez, inerte, sabe? De achar que nós deveríamos ficar aqui preso dentro das quatro paredes, enquanto existem lugares que a gente pode alcançar muito para além do púlpito, do altar, sabe? Sim. E eu vejo as redes sociais como um meio. Eu fico muito feliz desse projeto sendo desenvolvido, porque as redes sociais é um meio que nós temos para alcançar as nossas vozes, sabe? Para pessoas enxergarem ali a nossa postura, ouvir o nosso posicionamento, que muitas das vezes as pessoas não ouviriam. Coisa que pra gente alcançar demoraria anos, décadas, a gente tá conseguindo muito mais rápido, sabe? Eu tenho muitas pessoas que me conheceram, que são adeptos daquilo que eu me posiciono por conta das redes sociais. Talvez assim, hoje eu tenho 19 anos, né? E muitas das vezes eu demoraria, sei lá, 10, 15 anos para adquirir pessoas ali para estarem adeptas daquilo que eu me posiciono, mas através das redes sociais isso acelerou, cara. Cara, realmente, quando nós vimos as redes sociais, elas são realmente muito benéficas, usadas de uma forma benéfica. Sim. Certo? Então, às vezes eu vejo algum vídeo seu do Instagram que tá lá alcançando 8 mil pessoas. Não sei quantas mil pessoas. Às vezes passam 8 mil, mas de quantas dessas 8 mil que param e realmente assistem? Sim. Foi daí que nasceu esse projeto de podcast. Porque muitas pessoas, elas são alcançadas, e elas são alcançadas através da palavra de Deus. Com certeza. Geram transformação, e quando ela escuta um testemunho, fala assim: pô, essa pessoa ela foi edificada, nossa, minha história parece com a dela, então eu vou continuar persistindo em fé, em busca de Cristo. Então, quando nós realmente temos esse posicionamento, às vezes tem pessoas que vão assistir esse podcast, que assistem ali no Instagram o seu posicionamento, o vídeo que você fez lá da Amazônia. Verdade. Como que eu vou sair daqui? Eu custei de lá pra Amazônia, lá do outro lado do Brasil, pra chegar pra pessoa e pregar. Mas quando ela tá ali com o telefone celular, pô, esse podcast aqui, pô, vou assistir. Assiste. Ou esse Instagram, ouvi esse vídeo desse rapaz, ele tá falando algo interessante. Aí ali Deus vem e age no coração da pessoa e começa a trabalhar. Cara, e eu falo assim pra você, as portas que Deus tem abrido na minha vida,
são através das redes sociais. Sabe, lugares como a gente iniciou aqui que eu jamais imaginaria que eu alcançaria, e toda honra e glória seja dada a Deus por isso. Eu tenho ganhado essa visibilidade e as portas têm se abrido por conta das redes sociais, sabe? Então eu vejo como um instrumento, como você falou, a rede social ela é muito benéfica se ela for usada de uma forma saudável. E se nós não ocuparmos esse espaço, né, das redes sociais, quem vai estar ocupando? Quem vão ser as pessoas que vão estar influenciando? Né? Porque a gente vê que o inimigo ele tem sim suas armas para alcançar as pessoas. A gente às vezes personifica, né, o inimigo como aquela pessoa de chifre, todo vermelho, com a capa preta. Rabo e tal. Mas a gente não sabe o real poder sim que ele tem, sabe? De alcançar a vida das pessoas. E eu vejo que a maior arma que ele tem é através da cultura, sabe? E a cultura ela é muito forte através das redes sociais, através das músicas, das séries, sabe? Dos vídeos que são compartilhados. Então, assim, eu tava lendo isso num livro, que é o Cristão e a Política, do Nicolas Ferreira, que fala muito isso, que as pessoas, elas normalizam muitas coisas por conta que elas estão sendo ali todos os dias bombardeadas. É normal hoje uma pessoa trair a outra, porque a gente vê diversas séries, né, ali que as pessoas umas traem as outras, fofocas estão sempre bombardeadas ali. Hoje a gente não se escandaliza vendo um pai matando um filho, porque é algo que assim, todos os dias estão nos noticiários. Então são coisas que a gente via como absurdo que estão sendo relativizadas, cara. Relativizadas e está se tornando normal. Tem uma técnica de venda que nas redes sociais eles desenvolveram isso. Que assim, quanto você... Como é que é aquela frase, gente? Se você não é visto, você não é lembrado. Sim. Mas se você é visto, você vai ser lembrado. Com certeza. Mas quantas vezes a pessoa tá ali no Instagram e ela tá vendo realmente novamente aquela propaganda? Ou então, aquele cunho cultural que está sendo propagado ali na tela daquele telefone, naquela ferramenta, quantas vezes aquele rapaz ou aquela moça, aquele jovem tá ali vendo aquilo ali, quantas vezes se repetindo? A maioria das vezes que ela vai vendo, vai se tornando normal. Aí daqui a pouco tá um colega ali, mas tá vendo também e tá comentando. Aí daqui a pouco disseminou e virou uma cultura. Sim, e nesse sentido, a gente vê como também as questões de relações pessoais têm se esfriado muito. Realmente. Porque as pessoas ali estão muitas das vezes presas naquele mundo e não vê o mundo lá fora. E a gente vê muito que tem pais que jogam seus filhos na frente das telas. Às vezes preocupar. Sim, não quer assumir a responsabilidade. De cuidar. E outra coisa que me acendeu muito para essa questão de posicionamento é ver aquilo que é o núcleo central, que é o ministério central de um cristão, que é a formação da família, que tem sido muitas das vezes bombardeada para ser destruída, sabe? E a gente pensa que é uma ação somente ali demoníaca ou algo assim, mas eu sempre reitero isso, né? Quando Satanás ele vai fazer propostas para Cristo, né, para Jesus ali no deserto, ele fala assim, ó, eu te entrego os reinos desse mundo. Então, a gente sabe que ele tem poder sobre os reinos desse mundo. E aí entra a parte da política, sabe? Porque existem muitas agendas políticas que têm trabalhado para a destruição da família, como questões da legalização do aborto. Porque a legalização do aborto parte do princípio de uma libertinagem sexual muito grande, que faz com que as mulheres e os homens ali tenham uma relação que foi algo que Deus criou para ser constituído, desfrutado dentro do casamento, seja algo relativizado. Não vai ter uma responsabilização daquele ato sexual que eu vou estar tendo, eu posso abortar. Então, assim, é algo que vai destruir o que Deus mais ama, sabe? Que seja constituído, que é a família. Outras questões como legalização das drogas, que destroem famílias, né? Então a gente vê que é uma agenda que caminha politicamente para destruir a família. O diabo usa pessoas ali na política. E se nós, cristãos, não entendermos que nós temos pessoas que têm esse dom, que têm esse chamado para estar ali sendo barreira, a gente vai acabar perecendo, sabe? Eu vejo que nós sermos barreiras. Não existe salvação além de Cristo, né? Nós não podemos limitar
as nossas esperanças a homens. Mas nós temos que entender que está vindo a geração, cara. Eu creio nessa geração, a geração do avivamento, que muito mais além da manifestação do Espírito Santo, que haja a manifestação dos frutos do Espírito Santo, através da postura de vida dos jovens. E existem jovens que têm um chamado, sim, para serem barreiras ali, para serem vozes que vão alcançar pessoas que muitas das vezes em cima do altar a gente não alcançaria, através do louvor a gente não alcançaria. Isso mesmo, realmente. Quando você vem falar assim, a nossa luta ela não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Eu citei, eu acho, no último podcast, a nossa luta ela é espiritual, sabe? Lá no âmbito espiritual, mas a gente tem que ter um posicionamento aqui terreno também. Sim, com entender certeza. na luta que é. Mas quando a gente fala da vocação, como que foi? Porque quando eu olho pra você, eu vejo que desde quando você é mais novo, você tinha esse posicionamento. Você começou a ter essa vocação. Como que foi, Sam? A identificação de, vocacionado pra isso, pra me posicionar dentro da política. Cara, se você for na minha casa, você vai ver que lá tem fotos minhas quando criança, de militar, de bombeiro, de médico, de diversas profissões. E sempre quando alguém me perguntava assim, o que você quer ser quando você crescer? E eu nunca sabia dizer ao certo, nunca foi algo sabe? exato, assim. Mas eu entendi, né? A Bíblia fala que o corpo de Cristo ele é feito de membros. E eu amadureci essa ideia, sabe? De entender que cada um tem a sua importância ali no corpo de Cristo. E era algo que ardia dentro do meu coração todas as vezes que eu me posicionava, sabe? Todas as vezes que eu era confrontado, aquilo me dava um desejo, uma sede muito grande de estar ali estudando, de estar me preparando, de trabalhar para ter uma postura maior, né? Para estar ali inserido. Então eu nunca amadureci essa questão, eu não estou me inserido na política partidária, que existe uma diferença de política e política partidária. Eu não estou inserido diretamente na política partidária, mas essa ideia de amadurecer para ascender para a política partidária foi algo que veio através das pessoas, não foi através de mim, da minha família, porque eu não tenho nenhuma pessoa assim, diretamente da minha família, mas algo das pessoas assim, Samuel, a gente precisa de você, a gente conta com você, a gente quer que você seja a nossa voz. Então assim, é algo que a gente tem trabalhado, mas é algo assim, cara, de arder, sabe, no coração, porque eu nunca me senti encaixado em nenhum outro lugar, a não ser assim, algo que Deus tem trabalhado no meu coração, né, de ser instrumento nesse meio. E um caso curioso, que eu nunca externei isso pra ninguém, foi que eu passei numa faculdade federal, né, num curso que a minha irmã, ela tem formação e ela atua na área. Então eu estudei para aquilo e eu ia embora estudar fora. E uma semana antes de eu ir embora, cara, começou a arder no meu coração, sabe? O Espírito Santo começou a manifestar assim, de diversas formas, de me mostrar através da palavra, através de sonhos, né, através de pessoas. Aqui é seu lugar, aqui é seu lugar, aqui é seu lugar. E aí eu sentei com meus pais e falei assim, pai, mãe, olha, eu não vou embora. Sei que minha matrícula tá feita, sei que a gente tá trabalhando para eu morar lá, sei que a gente tem muitas portas abertas por conta de termos pessoas da nossa família já inserida nesse meio, né, como meu cunhado, minha irmã, amigos, mas eu não vou embora. O Espírito Santo me mostrou, sim, que ele tem grandes coisas pra gente fazer aqui na cidade, aqui em Janaúba, no norte de Minas, mas eu tenho uma coisa a dizer pra vocês. Esse posicionamento aqui agora, ele vai ter uma sequência de muitos desafios, de muitas lutas, de muitas provações, sabe? E eu acredito que não existe um cristão que vive na zona de conforto. Não mesmo. Não existe um cristão que vive na zona de conforto. É que nem Tomzinho uma vez falou, se tá normalzinho ali, tudo certinho assim, tem alguma coisa estranha, velho. Não existe cristão vivendo na zona de conforto. E a partir desse momento que eu tomei essa decisão pautado naquilo que o Espírito Santo me mostrou, a gente tem trabalhado nesse sentido. Deus tem aberto portas, sabe? Deus tem usado pessoas para nos abençoar, pessoas para nos encorajar, sabe? E eu sou muito grato a Deus. É uma missão muito grande,
né? Sim. Sequenciada de muita responsabilidade, Coragem. né? Coragem. Mas eu acredito que quando a gente abre mão das nossas vontades e a gente deixa que o Espírito Santo cresça e a gente diminua, né? Ele vai nos direcionando. Mas se eu fosse falar algo pra vocês, eu iniciei o podcast falando isso, mas, cara, faça a vontade de Deus. Seja submisso à vontade de Deus, que vale a pena. É custoso, é doloroso, é muito sofrimento, é muitas perseguições, mas é aquilo que a Bíblia disse. Nós vamos ser perseguidos. Vamos Aquele ter que aflições. perder a sua vida, acha lá. Você vai achar a sua vida. E não é fácil. É aquele que perseverar até o fim. Eu creio que Deus tem muitas coisas para fazer através das nossas vidas, né? Eu não gosto de resumir esse chamado que Deus acendeu no meu coração a mim. Eu falo muito isso com os meninos que estão lá de anos, os meninos que estão, né, ao meu redor, que esse chamado é para nós. Deus, ele tem grandes coisas e eu acho que isso vai transbordar muito mais além de estar inserido politicamente, mas questão de acender chamados de outros jovens para outras áreas. Eu tenho pregado muito isso, sabe, de ativar chamados dos jovens. E a nossa região, o norte de Minas, carece muito de jovens que têm o chamado ativado. Nós somos a região, cara, que carece de pessoas que têm ali o chamado ativado, sabe? Saia daquela monotonia, sabe? De ser somente um empregado, de constituir uma família, ter um carro e uma casa. Eu acho que Deus tem muito mais além de nós adquirirmos somente tesouros para essa terra. É um legado que a gente tem que construir para influenciar essa geração que está vindo aí. E quando nós tomamos uma decisão convicta de que o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele falou com nós, por mais que é difícil, mas é confortante. Sim. Que nem você estava convicto daquilo que Deus falou com você. É difícil na hora, mas é confortante pelo Espírito Santo de Deus, porque você estava tendo aquela certeza na decisão. Sim. Na hora de falar com seus pais. E quando a gente fala desse acender a chama dele nos nossos corações, isso é real, sabe? Porque, por exemplo, um rapaz ou uma moça que arde no coração o louvor e a adoração, por que ela não se empenha para isso e não se posiciona mais fervorosamente com isso? Ou então vamos trazer para o âmbito profissional, uma pessoa que está ali na área da advocacia, na área da administração, ou ali dono de uma loja. Qual o posicionamento realmente que tem que ter como cristão? Tem que ser convicto. Sim. Algo verdadeiro e realmente um posicionamento. Foi uma das raízes que nasceu esse podcast. A ferramenta, a rede social, a gente tem que ter um posicionamento, mas quanto tempo a igreja ela ficou parada? Eu lembro que quando veio a pandemia, as portas se fecharam. Vamos pra onde? A gente jamais imaginou, né, que a igreja se fecha. Nem em tempo de guerra a igreja se fecha. Não mesmo. E a gente fechou as portas e teve que ir pra onde? Para as redes. E quando a gente vê outros âmbitos se posicionando, mas com tanta força, a igreja realmente ela tem que se posicionar com força. Porque é uma ferramenta que alcança almas, que transforma vidas. E que muitas pessoas elas são alcançadas. Realmente. E acho que a gente perdeu muito tempo, sabe? A gente tem um poder nas nossas mãos, através das redes sociais, de expandir o evangelho. E é algo que muitas das vezes as pessoas não amadurecem para isso, sabe? A gente tem toda uma estrutura que às vezes as pessoas veem como gasto, mas não gastam. É um investimento. Da mesma forma que a igreja ela já investiu em outros N locais, em outras N áreas, eu acho que chegou a hora, já passou da hora da igreja, eu falo como um todo, não só como uma placa de uma igreja, de ver que a gente precisa investir nisso. Tem muitas pessoas carecendo de serem alcançadas através das redes sociais. Já pensou se todas as igrejas fizessem como muitos influenciadores fazem ali? A gente está produzindo conteúdo desenfreadamente. Ali a pessoa abriu o TikTok, igreja. Abriu o Instagram, igreja. YouTube, igreja. Spotify, podcast da igreja. Tem todas as áreas pra gente alcançar. Mas eu oro muito a Deus para que Deus venha prosperando, sabe? Tá levantando uma geração próspera
para que sejam instrumentos de Deus para estar investindo na obra. Pilares, né? Pilares da obra de Cristo, né? Porque, cara, a gente carece muito de alcançar as pessoas. Carece, porque assim, tem pessoas que têm o chamado missional, Sim. que vai realmente pro campo e precisam de investimento. Só que muitas vezes se torna penoso, doloroso, difícil a pessoa ela até mesmo tomar essa decisão para ir, mas ela precisa estar indo. Então a igreja, os irmãos, quando eles entendem ali o plantio, que quando você planta, você realmente colhe 100 vezes mais, Deus ele levanta, e a gente tem que orar em cima disso realmente, para que Deus venha levantar uma geração que venha se posicionar, que venha entender a vocação, mas pessoas que são ali devotas para poder acreditar e primeiramente obedecer a palavra de Deus, e ir lá e empenhar os recursos necessários para que pessoas sejam enviadas, para que equipamentos sejam comprados, para que isso possa ser confiado e pessoas alcançadas. Amém, mano. Eu creio muito, muito nisso, né? A gente, igual eu falo, as pessoas às vezes olham, principalmente quando a gente está se posicionando, e resume assim, quando ele abre a boca ele vai falar de política. Não, cara. Se eu não me engano, Chesterton fala muito isso, né? Tolo é aquele que acredita que política e religião não se misturam. Não é à toa que na política tá cheio de pessoas corruptas e na igreja cheio de falsos profetas. Mas se a gente se posicionar enquanto cristãos, seguindo a cosmovisão, né, de Cristo, não se resumindo a ideologias, eu creio que a gente vai levantar, a gente tem levantado essa geração, né, de entender o seu propósito de vida. Não é à toa que Jeremias fala, né? O livro de Jeremias inicia assim, Deus falando assim: desde antes de eu formar no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido, já tinha te chamado. Então eu creio que Deus ele tem um propósito para cada um ser um membro do corpo de Cristo. Também aquele pastor André Fernandes, ele tem um projeto que ele trabalha muito em cima disso, que é os incendiários. Sim. É aquilo para poder queimar a vontade dentro dos corações. Teve alguma experiência nessa sua caminhada, uma experiência que te marcou muito? Você fala assim, cara, isso aqui, com esse jovem, me marcou demais. Ou essa experiência que Deus abriu essa porta, me marcou demais. Cara, eu sempre uso como exemplo. Vou contar duas situações muito rápidas aqui. A primeira situação, eu acho que um dos dias mais tristes que eu fiquei foi um dia que eu já tinha essa questão de posicionamento, questão ideológica, não tinha essa questão assim de ser um cristão de fato, e um colega meu virou pra mim e falou assim, cara, mas você não era evangélico? Essa postura sua não condiz com o que você fala que é evangélico. Cara, aquele dia, aquilo doeu no meu coração, sabe? E eu até preguei recentemente, falei com os jovens assim, a gente é uma geração que carece tanto de ouvir um eu te amo daquela pessoa que você quer casar, quer namorar, mas a gente não é uma geração que tem aquele sentimento de sentir dor no coração quando a gente é confrontado. Você não é cristão? Você não é evangélico? E eu tava até comentando aqui recentemente nos bastidores, falando que quando a gente começa a se posicionar, muitas pessoas de fato se opõem a gente. Mas quando a gente tem uma postura de entender, respeitar as outras pessoas como ser humano, e as pessoas verem a nossa postura enquanto cristãos, quando eu comecei a me posicionar, eu sofria muitas perseguições. Isso é normal, e recebo até hoje, né, ameaças, pessoas que difamam, isso é normal. E na mesma proporção que ser amado, ser odiado, isso aí, eu sei que eu lidar com isso, eu me lido muito bem. Não é algo que, assim, que me atinge muito, não me atinge. Mas, né? Mas tem de bom ânimo. Maior é aquele que está conosco. Mas, recentemente, as portas que Deus tem aberto, né, os lugares que nós temos alcançado, muitos jovens que, mesmo tendo posicionamentos contrários aos meus, têm chegado a mim e falado assim, cara, eu me sinto representado por você. A sua postura tem me influenciado. Uau, sério? Cara, é o que eu tenho mais ouvido recentemente. Cara. Então, assim... Velho,
ficava pensando e as pessoas falam assim, não, você tem que mudar o seu discurso às vezes vai fazer com que crie barreiras com outras pessoas. Mas não, de fato, tem sido pontes para pessoas olharem e ver assim, a sua postura, não é só as coisas que você carrega, quem você defende, o que você fala, mas a sua postura tem feito com que eu me sinta representado através de você. Se você precisar contar comigo, conte comigo, e tem me influenciado a ter postura também, sabe? Porque mesmo tão jovem, você nos inspira, sabe? Sermos jovens também posicionados. Então tem sido uma experiência muito grande, sabe? Tem valido todas as aflições que eu já passei, todas as perseguições, todas as difamações. E eu creio que é só o início de uma grande obra que Deus tem, né? Eu sempre parto do princípio que eu creio fielmente na espera da volta de Cristo. Mas enquanto Cristo não volta, a gente tem que ser essas pontes, nós temos que ser essas mãos, esses braços que muitas das vezes o altar, a igreja não alcançaria. Amém. Cada um tem um chamado específico. Sim. Né, para poder... Eu não conseguiria alcançar essas pessoas que talvez você inserido nesse âmbito nunca alcançaria. Porque muitas pessoas falam assim, cara, você tem... Como é que você tem paciência pra isso? Como é que... Eu não tenho paciência pra ser confrontado e tudo. Eu falo, justamente isso. Deus tem um chamado pra cada um. E Deus arde isso dentro do meu coração. Então eu conto, né? Com você que às vezes não tem paciência pra isso, pra nos apoiar. Nós que temos paciência pra isso, nós que nos dedicamos a isso. Isso, realmente. Santo, a conversa tá sendo muito boa. Tá demais. Excelente demais. E os seus pais, como que eles veem? Eles se alegram com essa alegria de você? Eles ficam meio assim, Sam, é isso ainda? Sam, meu filho. Cara... É desafiador? É desafiador, porque seus pais não vão pensar que você vai querer, tão novo, se expor a questões de bater de frente, às vezes, com pessoas mais velhas, né? Tá ali sendo vigiado, as pessoas olhando para você. E também a questão, né, do receio. O pai e a mãe têm aquele senso de proteção, você que é pai, sabe muito bem isso, e ver seu filho ali, às vezes, sendo difamado, né? Às vezes as pessoas falam coisas que não são verdade, o pai e a mãe se sente muito assim... tem um cuidado, um receio, né? Eles ficam aflitos, né? Sim, e às vezes, muitas das vezes eu tenho que ir para lugares que eles não vão estar ali tendo a cobertura deles ali, me vendo. Como você falou no início da viagem para Brasília, às vezes a gente tem que ir para Belo Horizonte, né? Às vezes minha mãe fala assim, cara, você tem que... Samuel, você tem que parar um pouco e se dedicar a mais questões em questão de estruturar para futuramente ter bens em questão de veículos, casa. E eu não sou muito preso a isso, sabe? Através do meu trabalho, através dos recursos, né, que Deus provê na minha vida, eu sou muito de reverter isso para o meu chamado. Então, é um ponto fora da curva, sabe? Não querer estar ali naquele padrão que a sociedade impõe exatamente. Mas no início foi barra, só pra você ter noção. A primeira vez, assim, eu já tava no ensino médio, me posicionei, gravei um vídeo. Minha mãe falou assim, não, você vai ter que desativar seu Instagram, você vai apagar o vídeo, acho melhor você dar um passo atrás. Então naquele momento ali eu tive, né, tava sob a autoridade dos meus pais, né, menor de idade e tudo, em respeito. Fiz aquilo, foi um momento que eu chorei muito, sabe? Fiquei muito mal, chorei bastante. Mas hoje, através das pessoas reconhecendo, né, se sentindo representado através dos nossos posicionamentos, meus pais me apoiam bastante, têm me apoiado. Eu falo com eles, não, vamos pra cima, é isso que Deus tem para as nossas vidas. Eu falo assim, eu já falei com eles, eu não quero ser um Jonas ali que tentou fugir do chamado de Deus para ir estar indo, né, apregoar pro povo de Nínive e sofrer consequências daquilo, né? Então eu conto muito com eles, muito em oração, e eu parto do princípio de submissão aos meus pais, sabe? Naquele momento que eu tive que apagar meu Instagram, eu entendi, né? Eu estava sob a autoridade dos meus pais. No princípio, né? Sim, Obediência. A obediência mais vale obedecer do que sacrificar, né? Mas hoje eles me apoiam. É legal essa relação, é muito bom. É bom demais. Sam,
caminhando aqui para os minutos finais desse podcast. Vai ter com certeza uma segunda edição. A segunda, terceira, quarta, não, muitas vezes. É coisa demais que a gente Não, tem muita história pra contar, tem coisa aqui que nesse curto espaço de tempo não dá pra contar, né? Isso. Mas se você pudesse deixar uma mensagem, eu sempre gosto de perguntar isso no final. Pro pessoal que tá te assistindo, está te ouvindo, qual mensagem que você deixaria? Olha, eu deixaria aqui 2 mensagens. A primeira mensagem que eu deixaria é que, de fato, não existe uma vida cristã sem você abdicar das suas vontades. A gente tem visto uma sociedade relativista, né, que tem surgido muitas falsas doutrinas, né, muitos falsos profetas, assim como o próprio Jesus disse, né, anunciando os prenúncios do fim, de você se sentir confortável como cristão. Não existe conforto enquanto cristão. Seja onde você estiver, se você for empresário, se você for um professor, se você for um médico, enfermeiro, seja o que você for, dona de casa, auxiliar de serviços gerais, um segurança, qualquer situação que você estiver ali atuando, não existe conforto. Você vai ser confrontado por ser cristão. Se você não está sendo confrontado, eu sinto muito em te dizer. Você tem que rever a sua postura. E uma outra mensagem que eu deixaria, é algo que Deus tem ministrado muito no meu coração, é que quando ele levantou Gideão, né, ali como juiz de Israel, para levantar pessoas, para engajar pessoas, a Bíblia ela é cheia de detalhes. Ela mostra que Gideão, reitera ali, Gideão estava malhando trigo no lagar. Então, para as pessoas, malhem o trigo no lagar. Às vezes a gente vive numa geração muito acelerada que quer plantar e colher imediatamente, mas nós temos que entender que nós temos que malhar trigo no lagar. Então malhe trigo no lagar, estude, se capacite, sabe? Engaje nas coisas de Deus, né? Cara, gaste seu tempo na presença de Deus, que é o melhor lugar para você estar e você não vai tá perdendo tempo. Então, malhe trigo no lagar. E eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer através das nossas vidas, da sua vida. E, para finalizar de fato, algo que eu não poderia esquecer. Sabe? Acenda esse chamado para constituir família. Para você ser pai, para você ser mãe, para você ter uma esposa, para você ter um marido, uma esposa que é uma mulher virtuosa, para você ter um esposo que te ame assim como Cristo amou a igreja. E se você é pai, se você é mãe, invista tempo com seus filhos e não deixe seus filhos jogados na escola, na mão de pessoas que você nem sabe o que está falando ali com seus filhos de fato. Então, invista no bem maior, que é a família. É isso. Amém, amém. Quando Deus me fez lembrar aqui de Josué, e na morte de Moisés, Josué ali em prantos e chorando, e Deus falando assim: Josué, eu preciso de uma pessoa. E Deus falava para Josué o seguinte: Josué, guarda minha palavra, não olha nem para a esquerda e nem para a direita, mas sede bem sucedido. Você vai ser, se você não desviar, você vai ser bem sucedido. Amém. Em tudo que você fizer. Mas Josué ele teve que ter um posicionamento de coragem. Sim. Imagina ele olhando para aquela multidão de pessoas e fala assim: Deus, eu? Cara, eu? Aí Deus fala: levanta, filho, eu conto com você, mas esse aqui é o caminho. Então que Deus ele possa derramar sobre você cada dia mais uma porção de coragem. Amém, cara. Amém. E que Deus possa incendiar o seu coração. Guarda todas essas mensagens que estão sendo pregadas para você. Guarda o que esse menino, usado por Deus, ele disse para você. Vamos nos posicionar, vamos constituir famílias, vamos cuidar dos nossos filhos e vamos ter esse posicionamento de cristão. Mas que nós não possamos esquecer que breve é a volta do Filho do Homem. Aleluia. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele já está às portas. E aqui nós finalizamos mais um podcast. Seja abençoado e valeu. Até Tamo mais. junto, pessoal. Deus abençoe. Falou, Sam. Tamo junto, mano. Valeu.